Olá, amigos. Eu sou Otávio Caum, do Centro Kardecista Os Essênios de João Pessoa, Paraíba, na Avenida Esperança 1213, no bairro de Manaíra. Vocês já ouviram falar dos fenômenos de Hydesville? Hydesville é uma localidade do estado de Nova York, leste do continente americano, leste dos Estados Unidos. Ali, numa casa simples de zona rural, morava a família Fox, o casal, Kate, a filha mais nova, Leia, a do meio, e Margaret, a maior. Um dia, começaram a ouvir pancadas na casa. A menorzinha desafiou aquele que causava os ruídos, dizendo: "Senhor Perneta, eu não tenho medo de você. Você quer conversar? Eu vou perguntar, se você for sim, você bate uma vez. Se for não, você bate duas vezes. Você quer conversar?" E a voz, o ruído fazia sim, uma pancada. "Você está vivo?" "Não", duas pancadas. "Você morava nessa casa?" "Não", duas pancadas. "Você está enterrado nessa casa?" Uma pancada. "Você se hospedou aqui?" Duas pancadas. E assim foram estabelecendo um diálogo até chegar à conclusão que se tratava de um caixeiro viajante que se hospedara na casa e havia sido morto pelo senhorio que roubou todas as suas mercadorias. Procuraram a polícia, mas não deram crédito às crianças. A polícia achou que não podia abrir um inquérito com base em hipótese, em fantasia. Mas depois a menina prosseguiu na inquirição e concluiu que o nome do homem era Charles Rosman, que ele era um caixeiro viajante que havia se hospedado na casa e o senhorio havia matado para ficar com as suas mercadorias. Já havia uma queixa da família que havia reclamado o desaparecimento dele sem ter nenhuma notícia. Finalmente, sabendo que ele estava embaixo da escada, onde o emparedaram com uma mureta, foi autorizado quebrar a proteção e lá estava o cadáver de Charles Rosman. Posteriormente, essas meninas foram levadas para a Inglaterra, onde foram estudadas e concluíram pela mediunidade de efeitos físicos, que foi o que permitiu que aquelas pancadas do espírito pudessem ser ouvidas, porque as meninas forneciam ectoplasma, sem o que o espírito não consegue materializar barulhos ou movimentos humanos. 31 de março de 1848. Logo depois, começaram a surgir em todo o mundo fenômenos espíritas que acabaram sendo catalogados por meio da cesta com lápis, por meio da brincadeira do copo ou da Wicca,
aquela madeira que tem o alfabeto, os algarismos de 0 a 9 e as palavras sim ou não, que com uma setinha vai sendo perguntado e o médium vai direcionando a seta para os locais que permitem redigir palavras. Os fenômenos aumentaram grandemente até que um dia amigos já tinham catalogado perguntas e respostas em mais de 50 cadernos espirais de 100 folhas cada um. Convidaram o professor Leon Denisard, que era um jovem que havia estudado com Pestalozzi em Yverdon, na Suíça, e que agora tinha seu próprio colégio. Ele era autor de livros de aritmética, gramática francesa, astronomia e outros, que foram adotados pelas escolas da França até o século XX, em 1970 aproximadamente. Levaram e convidaram Leon Hippolyte para organizar o emaranhado de perguntas e respostas, eliminando as redundâncias, catalogando por assuntos, mas a princípio ele recusou, devido ser uma pessoa extremamente ocupada. Finalmente, percebendo que havia uma revelação extraordinária naqueles escritos, porque acabava mostrando que não existe a morte da forma como nós a conhecemos, acabou aceitando a tarefa e foi assim que nasceu o Livro dos Espíritos na sua primeira edição, diferente da que estudamos atualmente. Foi escrito em 18 de abril de 1857, com 501 questões em 3 partes. Nas 2 primeiras, as perguntas eram no lado esquerdo da página e as respostas do lado direito da página. Na terceira parte, eram superpostas perguntas e respostas. Ele assinou como Allan Kardec, porque foi informado que esse nome ele tivera numa encarnação vivida antes de Jesus entre os celtas, na Península Ibérica, França, etc., região que foi dizimada por Júlio César antes mesmo da chegada de Jesus ao planeta. E naquela altura ele já era um sacerdote druida, ou seja, o homem com a inteligência e a capacidade de um Papa católico. Depois que foi divulgado o Livro dos Espíritos, logo depois, em 1860, ele lançou no dia 31 de março a segunda edição de 1019 questões, como nós conhecemos até agora, com 4 partes separadas por perguntas em cima e respostas embaixo. Embora o primeiro livro tivesse 500 e poucas perguntas e esse outro 1019, não significa que este era muito maior. O que aconteceu é que algumas subquestões do primeiro livro, alguns subtítulos A, B, se transformaram também em perguntas. Por isso que quase que duplicou
o número de perguntas da primeira para a segunda edição. Então, uma curiosidade que pouca gente conhece sobre as meninas de Hydesville, no continente americano, onde realmente nasceram as primeiras informações sobre a mediunidade e que viria a dar origem à doutrina dos Espíritos. Boa noite, fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade.